Salve, salve, galerinha! Professor Tiago. Nesse vídeo nós iremos definir e ver algumas propriedades sobre a operação de radiciação. Fica comigo até o final, papel e caneta na mão e vem comigo. Olha só, antes disso nós vamos recordar sobre a radiciação. Em cima desses exemplos aqui, olha só. A raiz quadrada do número 36. Professor, por que raiz quadrada? Porque o índice dessa raiz é 2. Observe que não aparece ninguém, mas a gente sabe de vídeos anteriores, eu vou deixar o card aí para você, tá? Que quando não aparece ali o índice é igual a 2. E aí a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por que que é igual a 6? Porque se você fazer, eu vou escrever aqui, olha só, pois se você pega o 6, que foi o resultado, e eleva ao índice aqui da raiz, que é 2, se você faz essa potência, você vai obter exatamente 36. Por isso que a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Porque quando eu pego o número 6 e elevo ao quadrado, resulta no meu radicando ali, que nesse caso é 36. Tranquilo? Ó, a raiz cúbica de menos 125. Então observe que o meu radicando agora é negativo. Tem solução? Tem. Tem solução porque o radicando é negativo e o meu índice é ímpar. Lembra que quando o índice é ímpar e o radicando é negativo, tem solução. E aí, a solução, eu tenho que pensar num número que quando eu elevo ao cubo, vai dar exatamente menos 125. E esse número é o menos 5. Pois, olha só, quando a gente faz menos 5 ao cubo, colocando aqui entre parênteses, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vai resultar em menos 125, que é exatamente aqui o meu radicando nesse exemplo. Beleza? Agora veja a raiz enésima de um número real qualquer aí, tá? Olha só como eu vou colocar aqui para você. Quando você ouvir falar de raiz enésima de um número real A, por exemplo, vamos colocar aqui a letra A. Se é raiz enésima, é porque o índice dessa raiz vai ser um número natural aí, n, maior do que ou igual a 2, que é a definição para raiz enésima de um número real A. Tranquilo? Então esse meu índice n é um número maior do que ou igual a 2. No mínimo, ele pode ser 2. Beleza? E esse A é o número real aí que a gente tem. Então, a raiz enésima, a gente lê assim, ó, a raiz enésima de um número real A é um número real B. Vou colocar aqui, ó, é o número B. Tal que, ou eu vou escrever aqui, ó, essa equivalência, que a gente lê se somente se, esse número B elevado ao meu índice ali da raiz n, isso resultar exatamente no meu radicando A, tá? Então aqui está a definição da raiz enésima de um número real A. É um número B, de modo que quando eu pego esse número B e elevo ao índice da minha raiz, olha lá, ó, elevando a n, dá exatamente o valor do meu radicando A. Tranquilo? Então essa aqui é a definição para a raiz enésima de um número real A. Beleza? Agora fica aí que nós iremos ver as principais propriedades que nós temos na radiciação. Nessa primeira propriedade nós iremos ver que se n é um número natural ímpar, n, quem é n é o índice da minha raiz, tá? Então, vale essa igualdade aqui, ó. A raiz enésima de a elevado a n, observe que o meu radicando é uma potência em que o expoente é igual ao índice da raiz. É igual a A solução é o número A, tranquilo? Olha só, isso é válido quando o meu n é um número natural ímpar. Na prática fica assim, ó, a raiz cúbica de 6 ao cubo. Observe que o índice da minha raiz é 3 e o expoente do meu radicando também é 3. A resposta é igual a 6. É como se eu pudesse simplificar aqui ó, esse 3 com esse 3. E aí sobra somente o meu radicando 6. Tranquilo? Olha a letra B lá. A raiz quinta de menos 4 elevado à quinta potência. Índice da raiz igual ao expoente do radicando. Beleza? Sendo esse n um número ímpar, então
é como se eu simplificasse, a resposta dá exatamente o meu radicando ali, menos 4, beleza? Agora, cuidado aqui, que é um pouquinho diferente. Nesse outro caso, se n é um natural par não nulo, então essa igualdade agora aqui vai ser válida. Ó. A raiz enésima de a elevado a n é igual ao módulo de a, e o módulo de a, você sabe que é igual ao número a, tudo bem? Então aqui, ó, completando para você, resulta aí no módulo de a, que é igual ao a, tranquilo? Na prática fica assim, olha só, a raiz quadrada de 7 ao quadrado, o meu índice ali é par, é como se eu pudesse novamente simplificar aqui e vai resultar exatamente no 7, beleza? Só que quando o radicando ali ele é uma base negativa elevada a esse expoente par, tem que ter um cuidado, porque eu não posso simplesmente vir aqui, ó, a raiz quarta de menos 8 elevado à quarta, simplificar aqui e dizer que vai dar menos 8. Eu não posso. Pela propriedade aqui, isso vai ser o módulo de menos 8, que é igual a 8. Tranquilo? Então tem que ter um cuidado, porque não pode ter solução negativa aqui quando o índice da minha raiz é par. Lembra que quando o índice da raiz é par, não existe solução em R. Por que aqui na letra A deu 7? Porque o 7 estava bonitinho, é positivo, e aí dá exatamente 7. Beleza? Então essa é a propriedade 1. Vamos agora para a propriedade 2, que diz assim, ó, a raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas dos fatores. Eita, olha só, na prática é bem tranquilo. Então, se eu tenho aqui a raiz quadrada de um produto, 2 vezes 9, é como se eu pudesse separar. Eu vou doar aqui uma raiz quadrada para o número 2, que continua multiplicando aqui uma raiz quadrada para o número 9. Simplesmente é isso, você pode separar uma raiz para um fator e a outra raiz para outro fator, beleza? Tem que ser com o mesmo índice, não esqueça disso. Letra B, a raiz cúbica desse produto aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 5. Eu tenho 3 fatores agora, vale a mesma coisa. Você vai ter aí a raiz cúbica para o número 3, que multiplica uma raiz cúbica também aqui para o número 4, que multiplica uma raiz cúbica para o número 5, tá? Tem que ser com o mesmo índice dessas raízes aí. Então, essa é a propriedade 2. E na propriedade 3, nós temos que a raiz enésima de um quociente, olha só, claro que aqui nesse quociente nós vamos considerar o b sendo um número diferente de zero, tá? Isso é igual ao quociente das raízes enésimas dos termos dessa divisão. Então, na prática, fica dessa forma aqui, ó. A raiz quadrada de 5 dividido por 4 é como se você separasse aqui uma raiz quadrada para o numerador, que é o 5, e uma raiz quadrada para o denominador, que nesse caso é o 4. Então fica desse modo aqui, obedecendo ali a minha igualdade. Na letra B eu já tenho assim, olha, a raiz cúbica de 7 dividido por 18. A ideia é a mesma, você vai separar aqui uma raiz cúbica para o numerador, que é o 7, e uma raiz cúbica para o meu denominador, que é o número 18, ficando desse modo aqui. E essa é a propriedade 3. E na propriedade 4 você tem uma igualdade que ajuda a calcular a raiz de um radical. Então, olha só, essa aqui é a igualdade. Basta você multiplicar os índices dos radicais e conservar o radicando. Na prática fica assim. Você tem aqui na letra A raiz cúbica da raiz quadrada de 6. Então, olha só, basta você escrever aqui um radical, o meu 6, e multiplicar aqui, ó. Nós vamos multiplicar o 3, que é o índice mais externo, com o 2, que está aqui, não está aparecendo, mas é um 2, né, que é o índice da raiz que está aqui mais interno. E aí, quando você faz essa multiplicação, vai ficar aqui, ó, 3 vezes 2, que resulta em 6. Então, esse aqui é o nosso resultado da letra A, tá? Na letra B, você tem agora a raiz quarta da raiz quinta de 12. Basta você escrever aqui um radical, repetir lá o 12 e multiplica os índices. Então, você vai multiplicar
4 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, você vai obter 4 vezes 5, que é igual a 20. Então fica a raiz vigésima de 12. Essa é a propriedade número 4. Na propriedade 5, você tem uma igualdade que lhe diz que toda potência com expoente fracionário pode ser escrita na forma de radical. Bem, para você não esquecer, use essa ideia aqui, ó. Imagine que aqui você tem o Sol, e aí quem está pegando o Sol aqui é o meu M. Olha só, o Sol está pegando aqui no M. Ele vai para a sombra da raiz. E quem está na sombra aqui só na manha é o N, vai para o Sol. Então é a propriedade do quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra. Na prática fica desse modo. 2 elevado a 1/3. Eu posso escrever isso como um radical do seguinte modo, ó. 2, aí quem está aqui no Sol vai para a sombra da raiz, que é o número 1, e quem está aqui na sombra vai para o índice aqui da raiz, que é o número 3. Então fica a raiz cúbica de 2. Observe que lá dentro o expoente do número 2 é 1. Então a gente pode também ocultar ele e escrever somente dessa maneira aqui. E aí é a mesma igualdade. Tranquilo? Na letra B eu tenho 6 elevado a 2 sobre 5. Eu posso escrever isso na forma de radical assim, ó. Repetir o 6. E aí quem está na sombra aqui é o 5. Ele vai para o Sol. Fica aqui índice da raiz. E quem está lá no Sol é o 2. Ele vai para a sombra da raiz. Ficando aí a raiz quinta de 6 ao quadrado. E essa é a propriedade número 5. Então, na propriedade número 6, você tem aqui a raiz enésima de A elevado a M. Isso é igual a raiz enésima de A elevado a M. É como se o meu expoente lá mais externo passasse como o expoente agora do meu radicando para dentro da raiz. Então, na prática, fica dessa forma aqui, ó. A raiz quadrada de 5 elevada ao cubo. Vai ficar assim, ó. A raiz quadrada de 5. Esse 3 é como se ele entrasse para cá. Então fica a raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Tranquilo? Na letra B, a raiz cúbica de 13 elevado à quarta potência. Vai ficar do seguinte modo, ó. Vai ficar a raiz cúbica de 13 elevado à quarta potência. Dessa maneira aí, essa é a propriedade 6. Beleza? Então, aqui você viu 6 propriedades importantes aí para a radiciação. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Não perca o próximo vídeo que nós vamos falar sobre operações com radicais. Um forte abraço e até mais.